Quantos estão com uma expectativa muito grande de receber de Deus uma direção sobre como viver uma nova semana, uma vida centrada, uma vida vitoriosa, uma vida alegre, uma vida feliz? Deixa eu ver, faz um gesto com a sua mão. Eu vim aqui ouvir Deus sobre me explicar a próxima semana da minha vida. Quando nós nos reunimos aqui na casa de Deus, nós somos aqueles que não sabemos absolutamente nada sobre os próximos dias, mas temos uma consciência já trabalhada, já aflorada, de que nós vamos ouvir a voz de Deus. E porque vamos ouvir a voz de Deus, seremos orientados sobre os próximos dias. E é o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Mas você precisa construir aí no seu coração uma expectativa. Não pode ser uma coisa rotineira, uma coisa comum, uma coisa que você faz sempre. Algo como que para cumprir uma obrigação religiosa, aplacar a consciência. Não pode ser assim. Você tem que esperar em Deus. Você tem que ter uma decisão de uma reverência no seu coração de quem quer realmente viver uma experiência muito forte com o Senhor nessa noite. Construa essa expectativa, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para ministrar ao teu coração essa fome, essa sede por ouvir a voz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 34. Salmo de número 34. E eu queria que você lesse aí com seus olhos, ouvisse com seus ouvidos. Se você não tem a Bíblia física ou no seu celular, você pode acompanhar aqui na TV, e você vai fazer uma conexão aqui entre ouvir e ver, para viver uma experiência de entender o que Deus quer de você nessa semana. Diz assim a palavra de Deus: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, e apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, ele os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam os justos serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem, ninguém que nele se refugia será condenado. Eu queria que você voltasse um pouquinho aqui no versículo 8. No versículo 8, olha ali na TV. Agora, olha ali e repete comigo. Diz assim, lendo ali: provem e vejam. Vamos lá. Que o Senhor é bom. Como é feliz
aquele que nele se refugia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Amém? É sobre este assunto que nós queremos trabalhar nessa noite, em resposta a uma pergunta que nós temos animado você a fazer todos os dias na sua vida, na sua casa, todos os instantes, até para você compreender a congregação, compreender a comunidade, compreender a igreja, compreender esse ajuntamento de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos. Entender isso não pode ser uma repetição de coisas sem sentido, não, nós precisamos compreender o que nós fazemos aqui. Então, na busca do que é ser uma igreja de verdade, nesse mês de agosto, o Senhor tem dito a cada um de nós, uma igreja de verdade é centrada na palavra. Este salmo foi escrito por Davi, e ele tem uma característica muito interessante. Davi foi ungido rei quando ele era bem jovem, provavelmente entre 16 e 17 anos, ele foi ungido rei diante dos seus irmãos, diante de sua família, mas não foi algo reconhecido por toda a nação. Foi uma reunião fechada e ele foi ungido pelo sacerdote, pelo profeta, pelo juiz, que era Samuel. Estava encerrando um ciclo na história de Israel. E essa história estava sendo encerrada exatamente ali na vida de Samuel, que já havia ungido o primeiro rei, que era Saul, e agora estava ungindo o segundo rei, que era Davi. Saul ainda mandava, ele ainda era o rei no exercício da sua função. E o rei tem uma característica, não é como o presidente da república, que governa por 4 anos até a próxima eleição. O rei governa a vida toda, e quando ele encerra a sua jornada, o seu filho assume o seu lugar. Normalmente é assim num reinado. Então Saul esperava passar o seu reinado para o seu filho. E de repente surge um zum no meio da população de que Davi seria o próximo rei. Então existe um combate entre os israelitas e os filisteus, e esse garoto, bem garoto ainda, mata o gigante filisteu chamado Golias, que era natural de Gate. Este Salmo 34 foi escrito na cidade de Gate. Ele foi escrito na cidade onde nasceu o gigante que Davi havia vencido. Olha que coisa interessante a história dos Salmos. Porque Davi, depois de ter sido ungido rei e reconhecido como herói, ele passou a ser perseguido por Saul, e Saul queria matá-lo, determinou no seu coração matá-lo. A vida de Davi não tinha sossego, ele fugia de um lugar para o outro para salvar a sua vida. Nessa busca de salvar a sua vida, da decisão de Saul matá-lo, ele foge para Gate, que era a cidade de Golias. Golias era conhecido, a história era conhecida. Imagina um homem de mais de 3 metros de altura, forte, guerreiro, que havia muitas histórias e prodígios e fatos heróicos que Golias havia praticado, e ele fora morto por quem? Por um garoto israelita. E agora esse garoto aparece ali, ele já tem mais idade, ele está fugindo para salvar a vida. Quando ele chega ali, ele é reconhecido. Ele diz assim: esse é Davi. Esse é Davi, aquele que matou Golias. Então ele agora está fugindo do risco iminente de ser morto por Saul e entrou num território inimigo. Então ele encontrou uma maneira de salvar a sua vida. Ele fingiu que estava louco e começou a arranhar a porta da cidade, começou a espumar baba pelo canto da boca. E então, quando chamaram o rei para dizer: olha, Davi está aí, e o rei vem para ver esse Davi, ele encontra alguém desvairado, alguém espumando pelo canto da boca, unhando porta, e ele disse assim: gente, eu tenho mais o que fazer para mexer com o louco, manda esse louco embora. E foi assim que Davi escapou. E agora então ele escreve este salmo, e neste salmo ele traz um recado para a gente hoje aqui. Qual é o salmo?
Você pode estar debaixo de uma pressão muito grande na sua vida, você pode estar debaixo de algo que não está correndo bem, você está diante de uma expectativa que não se realiza, você está esperando uma resposta de alguém que não vem, você está passando apertos e dificuldades na sua vida, e você veio ao culto nessa noite, e aqui nessa noite o Senhor diz para você: me prova, experimente a minha bondade. Quem está dizendo isso? Um homem que estava vivendo debaixo da bondade de Deus. Depois de ter sido ungido o rei, depois de ter sido colocado no seu coração a esperança de se tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida na vida, ele está fugindo para salvar a vida. Parece um paradoxo. Essa unção só trouxe problemas para ele até esse momento da vida. E a vida é assim. Tem coisas que parecem que vão ser boas e de repente viram problemas. E então Davi está dizendo para você nessa noite: você precisa experimentar o Senhor. Amém? Quantos querem experimentar o Senhor nessa semana? De fato experimentar o Senhor. Não o Senhor que você imagina ser a sua própria força. Não o Senhor que você imagina ser os recursos que você já tem, ou o seu estilo de resolver problemas, mas um Senhor que age no meio de uma situação extremamente adversa. Você fugindo de um inimigo, caiu na cidade de um outro inimigo, e você está totalmente vulnerável na mão desse outro inimigo, você não tem para onde ir, então você tem uma estratégia maluca, e Deus vem e abençoa a sua estratégia, e as coisas vão funcionar. Olha que coisa, que desafio maravilhoso nós temos para considerar nessa noite. Eu queria animar você a viver essa experiência profunda de saber ouvir a voz de Deus nessa noite. Você precisa ter uma prova prática da sua fé. E como é que você vai ter uma prova prática da sua fé? Encarando de frente o problema que você está vivendo. Para a gente poder acertar mais a compreensão desse texto, eu queria fazer uma linha do tempo da história de toda a humanidade. Ninguém de nós chegou aqui sozinho. Nós somos a continuação de uma história que começou há milhares e milhares de anos lá atrás, quando Deus decidiu criar o homem e a mulher. Então vamos fazer uma linha do tempo para compreender a maneira como Deus age na nossa vida. Então a história começa assim, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Então disse Deus: façamos do ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Vamos fazer a linha do tempo, vamos procurar conhecer a nossa história. De onde vem essa história? Esta história vem de uma decisão. A decisão que Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, na eternidade tiveram de criar um ser humano para o louvor da sua glória, que fosse a imagem e semelhança dele, que estivesse aqui na terra para dominar as coisas criadas por Deus. Que coisa interessante. Aqui tem gente que tem medo de barata, tem medo de rato, tem medo de pernilongo, tem medo de vírus microscópicos, tem gente que tem medo de tudo, e a Bíblia está dizendo, preste atenção, você foi feito para dominar toda a obra da criação de Deus, você foi feito para privar de uma intimidade muito grande com o Todo-Poderoso, você foi feito para me representar diante de tudo que eu criei no céu e na terra. Então o que aconteceu que nós saímos dessa posição? Gênesis capítulo 3, no versículo 17 e 24 diz assim: e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Você terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Depois de expulsá-los do paraíso,
colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então o que aconteceu com esse espetáculo criado por Deus? Ele desobedeceu a Deus. Ele não fez aquilo que Deus havia dito para ele fazer, existir para o louvor da sua glória. Ele descumpre uma coisa básica no nosso relacionamento com Deus. Preste atenção, isso é importante para você nessa semana. O que é básico no nosso relacionamento com Deus? Obedecer a Deus. Então, lá no começo da história, o homem desobedeceu e aquilo que ele era para dominar se tornou aquilo que o apavora, aquilo que o assusta, aquilo que o atemoriza. E agora o homem foi banido dessa posição maravilhosa que ele foi feito para viver. Mas a história não termina aí. A história não termina nesse fracasso e nessa expulsão. Então, lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1, nessa linha do tempo que nós estamos traçando, procurando entender a vontade de Deus hoje para a nossa vida, você encontra um recado de Deus em que Ele diz: eu não vou desistir de você. Olha para quem está do seu lado e ajuda a pregar nessa noite e fala: Deus decidiu não desistir de você. Deus não vai desistir de você. Ao longo da história da humanidade existe uma realidade: Deus não desiste de nós. E no capítulo 12, versos de 1 em diante, diz: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, você será uma bênção para outros, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse homem banido da convivência com Deus não foi abandonado. Deus formula um plano de resgate, Ele faz um plano de redenção. E Ele recomeça essa história com homens pecadores, com homens perdidos. Então Deus está recomeçando essa semana uma história com você, em que as coisas que aconteceram até hoje vão ficar para trás. E há uma proposta de Deus para você nessa noite: ouça a minha voz, entenda a minha vontade, disponha o seu coração para me obedecer. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 8, ele situa você nessa retomada da história da humanidade. Deuteronômio 6, 4 e 8 diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor e Ele é único. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos. Olha, hoje é dia dos pais, nós tivemos esses pais aqui na frente. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai: tem uma coisa que você deve falar com os seus filhos. Não é repetir estas coisas que você escuta outros homens falando. Não, o que Deus diz que você como pai deve repetir todos os dias para os seus filhos, a ponto dos seus filhos dizer para você: eu já sei, mas você continua repetindo. É você dizer para ele que ele tem que amar o nosso Senhor, dono do céu e da terra, com todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento, porque Deus é único e Ele quer ser amado. Ele diz: converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as às mãos, prenda-as à testa como lembrança. Olha que coisa interessante, Ele falando com você sobre a segunda-feira, Ele falando com você sobre como que você vai acordar amanhã. O que você vai acordar amanhã? Qual é a agenda amanhã? Falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, explicar a vontade de Deus. Para quem? Para as pessoas que Deus colocar perto de nós.
Todas as pessoas que Deus coloca perto de você é um propósito. Ninguém se aproxima da sua vida por acaso, ninguém se aproxima da sua vida à toa. Todas as pessoas que se aproximam de você é porque você tem algo que é de Deus para dizer a essas pessoas. Sabe, lá na Nigéria, num gueto de muita pobreza, de muita violência, dominada por uma religiosidade inócua, existia um rapaz, eu vou dar um nome fictício para ele aqui, porque esse homem, ele é vivo ainda, vamos dar o nome dele de Miguel. Esse Miguel vive ali no meio de traficantes, ele é consumidor de drogas, e alguém passa por ali, presta atenção, alguém passa por ali e dá a ele uma Bíblia. Ele recebe aquela Bíblia, e ele pensa assim: este livro que eu estou ganhando tem o papel ideal para fazer baseado. Então ele arranca as páginas da Bíblia e faz o seu cigarro de maconha. E ele se droga. E um dia ele pega uma das páginas aleatórias e arranca. Mas por alguma coisa ele não faz o baseado. E o dia deu tudo errado para ele. E à noite ele está sozinho num canto isolado de tudo e de todos. Ele põe a mão no bolso e encontra o papel. E ele abre o papel. E ele abre no Salmo 34. E a coisa que mais chama atenção é o verso 8. E o verso 8 está dizendo assim: provem e vejam que o Senhor é bom. E ele lê aquilo. Como assim prova? Provar é experimentar. É experimentar alguma coisa que a gente descobre ser muito boa. Como é isso? Então ele sai em busca da pessoa que havia dado a Bíblia para ele. E ele encontra essa pessoa no dia seguinte. E ele pergunta para a pessoa: como é que eu coloco Deus à prova? E aí então a pessoa que havia dado a Bíblia explica para ele o que Deus fez para resgatar a história dele. E então quando termina aquela conversa ele diz: como é que eu posso provar a Deus agora? E então aquele homem ajuda ele a entregar a vida a Jesus e ele se torna um servo de Deus. Tem uma alegria que entra no coração dele tão grande. E ele volta para casa. E ele conta para os seus pais: eu encontrei a vida, eu encontrei a resposta é Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. Os pais de início não dão muita importância, mas acham que é mais um delírio de um drogado, de um menino que dá trabalho, de um adolescente que dá trabalho. E então ele continua, ele muda de amigos, ele muda de ambiente, ele muda de lugar onde ele se reúne, ele começa a se envolver com as coisas de Deus. Os pais veem que é sério, dão-lhe uma surra e diz para ele parar de andar com essas pessoas, e ele não desiste de andar. E então o líder da igreja islâmica que ele frequentava coloca um anúncio no alto-falante da cidade para dizer: tomem cuidado com o Miguel, ele agora é traidor, ele merece ser morto. E ele passa a ser perseguido dentro da sua cidade. Ele não consegue dormir na sua casa, não consegue dormir no mesmo lugar toda noite, porque ele é perseguido. Então ele dorme na casa de um irmão um dia, na casa de outro irmão outro dia, e ele vai aprendendo a Bíblia. Em cada casa que ele frequenta, alguém estuda a Bíblia com ele, ele vai aprendendo e ele vai crescendo. E então a vida está correndo risco, e os irmãos da igreja o enviam para uma outra cidade distante, onde ele poderia fazer um curso e desenvolver a vida dele com Deus. Está dando um novo começo para ele. Mas o novo começo que Miguel vai ter depende dele conhecer a Deus. E ele começa a conhecer a Deus. Depois de alguns anos estudando sobre Deus, ele sente um chamado, ele se torna um pastor. Ele volta para a sua cidade. Ele começa uma igreja na sua cidade. E ele está pregando o evangelho. E então se levanta novamente uma grande perseguição. As pessoas começam a atacar o templo onde ele se reúne. Começam a agredir as pessoas que estão indo à igreja. E ele agora tem uma esposa e ele tem filhos pequenos. Então a igreja decide: você não pode ficar aqui, você tem que ir para um outro lugar e salvar a sua vida e a sua família. E ele vai então para os Estados Unidos e ele faz um período intensivo. Ele
desenvolve a sua capacidade de entender a Deus, esse homem hoje é um pastor e a sua família serve a Deus, porque ele teve uma nova história, e a nova história vem do momento em que ele aprende a provar e experimentar a Deus. Há uma nova ordem, e essa nova ordem ele quer conhecer a vontade de Deus, e essa vontade de Deus é ilimitada, é grandiosa demais, é algo que você vai se ocupar para sempre. Então, quando você lê esse texto, quando você vê a história de Davi, quando você vê agora a história de Miguel, você vai aprender uma coisa importante, que quando a palavra de Deus alcança o seu coração, necessariamente, repete comigo, necessariamente, mais forte, necessariamente, vai acontecer algo. O que vai acontecer? Vai acontecer uma ruptura. Não vai dar para continuar sendo a mesma pessoa. Não dá para continuar aquela história que você vinha vivendo. E é muito importante que você entenda isso. Há uma diferença entre quem ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, daquele que não ouve a palavra de Deus, daquele que não crê na palavra de Deus. Esses mundos são irreconciliáveis. Mas nós vivemos nesse mundo. Mas o fato de vivermos nesse mundo mudou dramaticamente as motivações para vivermos aqui. Não, você não vive aqui atrás de seu sustento. Isso é um equívoco muito grande na vida. Você não vive aqui atrás de ganhar dinheiro para pagar suas contas. Você vive aqui porque Deus faz esse novo começo na história da humanidade todos os dias. E você se tornou agora alguém que faz parte desse propósito de Deus para unir esse mundo separado. Tudo parte dessa absoluta convicção que tem que se desenvolver dentro do nosso coração e da nossa mente. Esse mundo é irreconciliável com o mundo de Deus. Salmo 1 diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Preste atenção, parece que tudo virou contra Davi. Mas Davi está aprendendo a obedecer no meio das suas muitas provas. E tem um momento da história em que se junta a Davi todos os homens desesperados do seu país, se refugiam numa caverna. E ali Davi ensina todos aqueles endividados, bêbados e perdidos. Ensina aqueles homens a adorarem a Deus. E forma com aqueles homens que não tinham nenhum futuro um exército. E por fim Davi vem e reina sobre todo Israel. Miguel era um drogado, mais um nigeriano perdido no meio de um lugar extremamente rico, mas com uma população extremamente pobre. Mas agora ele mora nos Estados Unidos, ele é pastor de uma bela igreja, ele ensina muitas pessoas a viverem com o Senhor, e ele faz missão para proteger e salvar pessoas na Nigéria. Mudou a vida dele, mudou completamente, porque é o que a Bíblia diz: aquele que obedece a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, ele tem um novo mundo, e esse mundo não coaduna com o mundo que ficou para trás. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Amém? Estão ouvindo isso? Quando Nicodemos, um religioso, frequentador da sinagoga, que ensinava a Torá, ele vai ter uma conversa com Jesus, porque ele tem dúvidas no seu coração, e ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer? Como é que eu entendo tudo que você tem dito?
porque você é mestre, você é sábio, você tem provado com seus milagres que você é de fato divino. Como é que eu vou entender? Jesus encerra aquele discurso que era humano, ele encerra aquele dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Sabe qual é o mecanismo de você entrar na nova vida? Morrer para a vida antiga e nascer para uma nova vida. Quando você lê o Salmo 1, quando você lê Romanos 8:7, você vai entender que esse mundo perdido sem Deus, ele não tem contato com a presença de Deus. Agora, quando eu ouço a palavra, e a palavra aquece o meu coração, ela necessariamente me leva para um mundo que não é mais o mundo dos homens, passou a ser o reino dos céus, ainda que esteja aqui na terra ainda. Esse é o plano de Deus, essa é a forma como Deus usa. Tem um novo momento para a sua vida, para todo aquele que começa a ouvir a palavra e obedecer a palavra, começa a entender que uma igreja de verdade é uma igreja que conhece esse livro, é uma igreja que ouve esse livro, é uma igreja que obedece a esse livro. Ela está vivendo uma nova história, não é a história antiga, amém? Não é aquela história complicada que você conheceu. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Em Ezequiel, nessa linha do tempo que nós estamos traçando, versículo 36, versículo 27, Deus está dizendo ao seu povo: eu vou aspergir sobre vocês água pura, ficarão limpos, eu os purificarei da sua impureza e sua adoração a ídolos, eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhe darei coração de carne, porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos, tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Lembra do que eu estou dizendo nessa noite? Quando você se envolve com Jesus, há uma ruptura, há um novo mundo, há um novo relacionamento, há uma nova vida. Não tem como você coadunar o mundo que você conheceu longe de Deus com o mundo que você conhece agora com Deus. Em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, um novo começo. A possibilidade de você viver essa vida de poder, ela foi trazida por Jesus. Em João 15:10 diz: quando vocês obedecerem a meus mandamentos, permaneçam no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Essa é a história da igreja. Foi assim que essa história aconteceu. O homem caiu, ele foi expulso, Deus não abandonou. Deus retoma essa história, forma uma nação sacerdotal, forma uma igreja, forma uma comunidade e começa a ensinar essas pessoas a obedecer seus decretos e mandamentos. E eles vivem num mundo adverso, num mundo cheio de perseguição, num mundo cheio de guerras, mas eles se sobrepõem e a mensagem prevalece, e a mensagem continua existindo na China, continua existindo na Coreia do Norte, continua existindo no Egito, continua existindo na Líbia, continua existindo na Nigéria, em todos os países onde há perseguição, continua existindo no Ocidente, onde há muito desprezo pela igreja, a igreja continua existindo. Qual é o segredo? Uma obra feita pelo Senhor Jesus. Ele veio para nos batizar com o seu Espírito Santo, que nos fará compreender toda a verdade. Nós estamos aqui para obedecer o Senhor, e a regra número 1 de obedecer ao Senhor é conhecer o Senhor. Como é que o Senhor se revela? Como é que Ele vai dizer para você o passo a passo dessa semana? Quando você abrir a sua Bíblia cada manhã, quando você fizer a sua oração a cada manhã, quando você cantar um louvor para o Senhor a cada manhã, Ele fará você conhecer a sua vontade. Então você disporá o seu coração para fazer a vontade de Deus, e você vai conhecer os resultados desse plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Existe uma forma de manter isso vivo, e é aí que entra agora a história da igreja, é aí que entra agora a história da nação sacerdotal, que Deus levantou lá em Abraão. Atos 2:42 diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos, a comunidade toda se dedica.
Nós estamos começando uma nova semana. O que tem nessa nova semana? A comunhão da igreja. O que tem nessa nova semana? A oração. O que tem nessa nova semana? A comunhão. Vá à sua célula, não falte à sua célula, não falte aos cultos de ensino da palavra de Deus. Terça-feira nós vamos estar aqui para aprender sobre a fé, para que Deus ministre na nossa vida esse toque maravilhoso da sua mão poderosa, que abra a nossa mente para compreender que tudo aquilo que Ele fala é a verdade, e colocada em prática, essa verdade se transforma num mover sobrenatural, milagroso. Eu queria animar você a entender que é assim que Ele está trabalhando, toda semana. Não falte a sua célula. Vou pedir para a Isabela me ajudar. Ali tem um panfleto, Isabela, sobre a terça-feira. Cada um de nós vai fazer o papel que aquele homem fez ao entregar uma Bíblia para o Miguel. É um papel bonitinho também, não é igual ao da Bíblia, mas alguém pode imaginar que dá para fazer um cigarro de maconha com ele aí. Você vai dar 3 para cada um, e eu queria que você começasse a viver o papel desse homem, que foi o instrumento usado por Deus para trazer um novo começo para a vida do Miguel. Ache 3 pessoas. Onde estão essas pessoas? Elas vão aparecer na sua frente, no ônibus, na rua. Um vizinho vai sair lá na sua porta, e você vai entregar para 3 pessoas e dizer: vem estudar a Bíblia conosco terça-feira lá na igreja. No panfleto tem aqui o endereço. Isso, sabe o que é esse trabalho? Esse trabalho é uma decisão que nós tomamos como igreja. Nós nos dedicaremos à oração, à pregação do Evangelho e ao ensino da palavra. Todas as vezes, em toda a história, sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, Abraão morava num lugar onde era uma planície fértil demais, pasto para ovelha e gado em abundância, água perene. Ele era rico ali naquele lugar, Mesopotâmia. Ali tem comércio para tudo aquilo que ele produzia na sua fazenda. E agora ele ouve uma voz de Deus: sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão sai. Para onde eu vou, Senhor? Ele disse: só sai. Ele não disse para onde ia, porque é assim que ele levanta essa história nova na vida de muitas pessoas. Só sai. E Abraão saiu. E ele foi então para esse lugar. E disse: vou fazer de você uma grande nação. Mas ele já está idoso e ele tem uma esposa que é estéril. Como é que vai nascer uma grande nação ali? Mas essa é a maneira de Deus agir. Ele levanta um homem, levanta um garoto de 16, 17 anos. Vou mudar a história de Israel, vou levantar um rei segundo o meu coração. Quem é esse? É Davi. Ele começa uma nova história. Essa semana ele quer começar uma nova história. Quem ele vai usar? Você. Sabe, tudo que Deus precisa, alguém que faça o elo, proclame a verdade para um mundo perdido, trazendo essa notícia maravilhosa que você experimentou a graça do Senhor Jesus. Nós somos essa comunidade hoje, que experimentamos essa tão grande e maravilhosa salvação. E o que nós fazemos? Nos dedicamos ao estudo da palavra, à comunhão entre os irmãos, à oração, à pregação do Evangelho. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, verso 5, quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Olha que versículo maravilhoso. O que ele está dizendo aqui? Que aquele que experimenta o amor de Deus mostra esse amor. Como que nós mostramos esse amor? Quando abordamos alguém e dizemos para essa pessoa: você precisa conhecer Jesus. Você vai conhecer Jesus através da palavra de Deus. Eu sei de um lugar onde a palavra é estudada. Então você pode trazer pessoas a esse lugar. E você está começando uma nova e maravilhosa história, como Abraão começou, como Davi começou, porque esse é o método de Deus. Em Apocalipse 3, versículo 8, ele diz assim: olha, eu sei tudo o que você faz. Eu sei tudo o que você faz. Talvez você esteja dizendo: estou doente, estou cansado, não posso andar, não
tenho tempo para isso. E Deus está dizendo para você nessa noite: sei tudo que você faz. Eu sei tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você organiza na sua vida, eu sei tudo que você faz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando eu te trouxe para o reino dos céus, eu abri a você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim tem obedecido a minha palavra e não tem negado o meu nome. Então eu coloquei diante de você portas abertas para você levar esta mensagem. Essa é a mensagem. Sabe como é que Deus começa uma igreja? Através de um evangelista. Esse é um dos dons mais importantes. O que é um evangelista? É alguém que ensina que não há vida fora de Jesus Cristo. O poder não está nele, está na palavra que ele transmite. Que palavra que ele transmite? É que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única possibilidade de chegar à vida. E quando alguém conhece este Jesus, de fato, obedece a este Jesus, ele se torna uma nova pessoa. Entende que esse mundo é irreconciliável, não tem como você juntar esses mundos mais, amém, gente? Olha o que a Bíblia diz sobre isso, Mateus 22, 11 e 13. Quando o rei entrou para recebê-los, notou que um homem não estava vestido de forma apropriada para o casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 10, 35, 39 diz: vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida perderá. Quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Em João 10, 16 e 27 diz: eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 1 João 4, 6 diz: nós porém pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. O que ele precisa para começar uma nova história? Um evangelista. Quem são os evangelistas? Aqueles que receberam a boa notícia. Aqueles que entenderam o amor de Deus, se tornaram evangelistas. Isso explica essa nova semana na sua vida. Você vai encontrar com muitas pessoas. E quando você encontrar com essas pessoas, você precisa ter uma palavra que dê a essa pessoa a chance de se posicionar. Nós não convidamos pessoas para vir assistir música na igreja. Não convidamos pessoas para vir assistir peças de teatro na igreja. Não convidamos pessoas para vir participar de um churrasco ou de um jantar. São coisas que acontecem, mas nós não chamamos pessoas para isso. Nós chamamos pessoas para ouvir a voz do bom pastor. Porque aqueles que são do Senhor vão ouvir essa voz e vão entregar sua vida a eles. E vai haver essa mesma ruptura que a gente conheceu ao longo da história. Esse mundo é irreconciliável. E você vai ser agora nessa comunidade de gente que obedece a palavra, preparado para viver na casa do Pai para sempre e eternamente. Tudo que ele precisa de um evangelista. Nós temos evangelistas aqui nessa noite. Temos evangelistas aqui. O reino de Deus começa com evangelistas, aqueles que levam essa preciosa semente. Você tem um recado bom para esse mundo. Nós temos um programa na igreja que se chama Paz no Lar. Que bênção é esse programa. É um programa em que acontece na vida de uma família 8 visitas. 6 visitas foram realizadas por Jesus quando ele esteve aqui. Jesus na casa de Simão, Jesus na casa de Zaqueu, Jesus na casa de Marta e Maria. E assim, 6 visitas que Jesus realizou. Uma visita que Pedro realizou, visitas que Paulo realizou. Então nós temos 8 visitas e nós contamos para as famílias essas visitas. O que é a visita? Um evangelista indo levar boas notícias a uma família. Sabe o que a Bíblia diz? Conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, dos que trazem boa notícia. Qual é a boa notícia? O Senhor deu uma nova oportunidade aos homens
Ele deu uma nova oportunidade às pessoas. E essa oportunidade acontece quando esses perdidos encontram alguém do reino. E alguém do reino não se omite e compartilha a graça do conhecimento do Senhor Jesus. Nós temos essa boa notícia para dizer ao mundo: não se cale. Outro dia uma pessoa entrou num avião. E aí ele está sentado ali naquela primeira fila ali. E de repente vem o companheiro de viagem dele que vai ocupar o lugar da janela. Então ficou um assento aqui no meio e ele está aqui. É um senhor idoso que precisou de apoio e de ajuda para chegar e sentar ali. Quando ele sentou, imediatamente esse que está aqui pensou: bom, eu tenho um companheiro de viagem, surgiu aqui uma oportunidade para eu pregar o evangelho. Então me dá uma abordagem, Senhor, para pregar o evangelho. Então ele virou para o senhor que estava ali se acomodando, sentado ali, ajudou. E quando as coisas acalmaram um pouquinho, ele disse assim: o senhor já parou para pensar? Se essa for a sua última viagem de avião? E aí então o senhor velhinho falou: hã? O quê? Ele não ouviu. Aí então o pregador aqui, o evangelista, teve que falar um pouquinho mais alto. Aí ele falou assim: o senhor já parou para pensar se essa é a sua última viagem do avião? E o velhinho falou: hã? O quê? Aí então ele ficou num apuro muito grande. Era a estratégia que ele tinha. E ele disse: se eu falar mais alto, quem está aqui atrás vai ouvir, quem está aqui do lado vai ouvir, a comissária vai ouvir, vai me tirar do avião. Mas aí então, aquela palavra veio no coração dele: e se eu estou fazendo a minha última viagem, como é que eu vou me omitir de contar essa notícia? Então ele fala mais alto: o senhor já parou para pensar se essa é a sua última viagem de avião? Aí ele gritou, e ninguém pôs ele para fora, ninguém reclamou. E eu fiquei pensando: você precisa ter uma boa estratégia de abordagem nessa semana, porque isso explica a razão de você viver a nova semana. Explica a razão de você viver essa nova semana. A primeira vez que a gente fez uma viagem de avião com os 3 filhos, foi muito engraçado. Nós íamos para o Rio de Janeiro, um casamento aqui no Rio de Janeiro. Então os 3 filhos, era a primeira vez que os 3 iam viajar de avião. Aí a descoberta inicial é que quando você tem 3 filhos, você não pode sentar junto. Então alguém vai sentar com 2 e o outro vai sentar com 1 numa outra fileira. É assim a regra. Aí, então, o Vinícius ficou com a mãe, eu fiquei com o Sérgio Luiz e o Bruno e sentamos ali então. Aí, de repente, o Vinícius começa: esse avião vai cair. Mãe, esse avião vai cair. E começa a falar, e as pessoas que estão em volta dele vão ficando muito incomodadas. Vai esse menino ficar quieto. Começa a ficar muito incomodado. Aí de repente o avião taxia e começa a levantar. E ele fala: não falei, vai cair. Aí então fizemos uma troca. Vamos passar o mais calmo para a companhia dela. E vem o Vinícius para cá para acalmar, porque incomodou todo mundo. Todo mundo tem medo desse enfrentamento com aquilo que é mais certo na vida. Mas você tem a solução para os que estão assustados. Você tem a solução para os que estão com medo. Você tem essa maravilhosa solução. Qual é a maravilhosa solução? Explicar para as pessoas, para elas provarem, para que elas possam ver que o Senhor é bom. Ele não desistiu da humanidade. Ele traz uma nova oportunidade a todas as pessoas. E eu agora entendo quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou uma oportunidade para as pessoas que eu vou encontrar na rua, que eu vou encontrar durante os novos dias dessa semana. Amém? Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Por quê? Porque você é um evangelista. Porque você tem uma boa notícia para esse mundo. Porque a Bíblia diz que a tua jornada na terra é a jornada de uma pessoa que tem pés formosos. Porque você anda por toda parte contando essa notícia maravilhosa. Ah, mas você não deve se preocupar com os resultados. Algumas pessoas vão ouvir a voz de Deus e vão entender o amor de Deus. E outras pessoas não vão ouvir a voz de Deus.
a responsabilidade nunca será sua. A responsabilidade sua é ser o portador de boas notícias, o portador das notícias maravilhosas do Senhor. Nós temos uma proposta para o mundo essa semana: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não viva misturado, seja sal da terra, seja luz do mundo, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder durante esta semana. Amém? Vamos ficar em pé. Olha que bênção, uma orientação de Deus, interessante, não é? Talvez Davi quisesse saber o seguinte: como voltar para casa livre da mão de Saul e sem morrer na mão de Aquis, rei de Gate. Como fazer isso? Então o Espírito Santo disse: finja-se de louco. Ah, sim, mas os que trazem boas notícias parecem loucos para esse mundo. Esse mundo está preocupado nas coisas que eles não vão conseguir levar, mas você já sabe que a sua vida não é segura pelos bens que você tem. Ela é segura pela roupa que você usa na festa eterna do reino do céu. Que roupa é essa? As roupas da santidade. Então você tem uma semana bem organizada. Fecha seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração e começa a dizer para aí, você e o Senhor, começa a dizer: Senhor, eu quero trazer boas notícias, eu quero ser portador das boas notícias essa semana, eu quero contar sobre o teu amor, eu não quero me omitir. Jesus, só quero falar o teu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Nessa noite você está entendendo que a palavra de Deus divide o mundo entre aqueles que ouvem e aceitam, e o mundo entre aqueles que não ouvem e não aceitam. Esse mundo é irreconciliável, não tem uma terceira via aqui. Ou você entende a palavra de Deus, ou você não entende a palavra de Deus. Ou você aceita a palavra de Deus, ou você rejeita a palavra de Deus. Agora você aceitou a palavra de Deus, você se tornou propagandista da palavra de Deus. Porque Deus não abandonou a cidade, não abandonou o estado, não abandonou o país, não abandonou essa geração. Ele quer salvar, mas Ele decidiu: você faz parte do plano. Agora você precisa definir: Senhor, o Senhor me deu essa semana, eu quero devolver essa semana para o Senhor. Para onde eu for, me dá a oportunidade, me dá a bênção de levar boas notícias, boas e maravilhosas notícias. Cada um de nós tem uma estratégia de se aproximar. Cada um de nós tem uma pergunta que começa uma grande conversa, e é uma conversa de vida, é uma conversa de salvação. Ah, mas agora eu estou fazendo a obra do Senhor. Então Ele vai dizer para você: deixa que eu agora cuido da sua casa, da sua roupa, da sua comida, do seu transporte. Eu vou cuidar.
Por isso muitos irão para lugares distantes e começarão projetos maravilhosos para a glória do Senhor. Essa palavra convida você ao movimento, porque ela confronta e ela divide, ela traz clareza sobre esse mundo irreconciliável da humanidade. Mas Deus está chamando todos para voltarem para Ele, amém? Senhor, muito obrigado por esta noite. Agora nós já entendemos a nova semana, e eu quero pedir, Deus, que todo o peso de angústias, de preocupação, de ansiedade acerca dessa nova semana, de remédio, de tratamento, de comida, de roupa, de moradia, que todas essas preocupações agora nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, e te pedimos: não nos deixes falhar na razão pela qual nos mantens aqui. Somos evangelistas, somos os pés formosos desta geração, que andam pelas ruas, pelas escolas, pelas faculdades, pelas empresas, por todos os cantos da cidade. Nós andamos dizendo: provem e vejam que o Senhor é bom, e aqueles que ouvirem serão salvos, mas os que não ouvirem serão condenados. Mas nós não nos juntaremos aos condenados, porque decidimos nessa noite: nós não vamos nos omitir, nós não vamos nos omitir. Concede alegria, força e ânimo aos teus filhos. Então, ó Deus, aos que foram enviados para serem portadores de boas novas a esta cidade, nesta semana eu levanto as minhas mãos e declaro que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre a sua vida, que o poder do nome do Senhor Jesus confirme cada palavra que sair da sua boca, e que o Espírito Santo te guie em verdade, em alegria, em gozo e paz todos os dias da nova semana. Eu te abençoo assim, em nome de Jesus, amém, amém. Uma semana maravilhosa.